como eu falei no primeiro vídeo em relação a inteligências artificiais, pela minha visão, nunca foi tão próximo da gente poder criar boas renderizações, poder expressar melhor as nossas ideias de projeto, de forma simples, de forma rápida e de forma inesperada e inteligente. Eu vou falar para vocês hoje de mais uma inteligência artificial e eu espero que seja muito útil. Eu vou focar em como essa inteligência poderia ser utilizada para que a gente pudesse criar backgrounds, né, de capas de portfólio de arquitetura e urbanismo. Portfólio é um momento muito importante, eu já falei a respeito desse tema em alguns vídeos aqui, eu vou deixar aqui ou na descrição. E eu espero que vocês consigam, ao final, ver o quanto a gente consegue chegar longe com ferramentas certas. E aí vocês vão aprender a criar imagens como essas que eu estou mostrando aqui. Eu espero que vocês gostem. E aí, vamos juntos para mais um? Hoje eu quero falar para vocês um pouco. E aí, pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre o DALL-E, onde a gente entra aqui nesse site e a gente encontra essa página principal. Caso você não tenha uma conta, você precisa fazer aqui em SignUp e pode usar uma conta do Google, então é super simples. Como eu já tenho, eu já fiz o login e para chegar aqui é só buscar por DALL-E no buscador mesmo do Google. E aí a página que a gente encontra é essa daqui e eu vou explicar para vocês no vídeo como usar e eu vou trazer algumas situações que eu acho importante e que podem ser úteis. Lembrando que existem muitas e muitas outras e um mundo que vocês podem explorar. Caso vocês queiram saber mais, me contem. E não deixem de comentar, curtir, compartilhar tudo que eu tenho colocado aqui para eu saber se vocês estão gostando. E de me dizer o que vocês gostariam de ver por aqui. Então, a primeira situação que a gente vai ver é uma explicação básica mesmo de como funciona, como vocês podem usar e que tipo de coisas vocês encontram por aqui. Na segunda, eu vou trazer um projeto para cá. Eu acho que isso é algo bem interessante para quando você está com algumas ideias em mente, mas não sabe como que isso vai ficar, ou quando o seu cliente ou o seu professor precisa visualizar algumas outras possibilidades. Eu acho que é uma possibilidade interessante trabalhar isso aqui nessa inteligência. E na terceira, a gente vai fazer esse background para uma capa de portfólio juntos. Então, vamos lá. Bom, se você assistiu ao último vídeo que eu coloquei aqui em relação à inteligência artificial, você já deve estar um pouco familiarizado com essa interface de digitar um texto e esse texto se transformar, né, por meio da inteligência artificial em uma imagem. E aí aqui funciona da mesma forma. Nessa aba a gente digita o texto que a gente quer, aqui a gente clica em Generate e ele vai gerar pra gente a imagem. Eu aconselho que você faça isso em inglês, mas eu cheguei a fazer algumas imagens com textos em português e também deu certo até. E aí eu vou primeiramente mostrar para vocês como funciona com alguma coisa mais simples, eu acho. E aí, vamos lá. Eu vou escolher aqui um texto, vou digitar no Google Tradutor mesmo. Se você tem familiaridade maior com o inglês, não precisa, você já pode digitar diretamente aqui o seu texto. E depois a gente vai gerar. Eu escolhi o meu texto, eu vou colocar aqui. E aí é só, como eu falei, texto na caixinha e Generate. Eu pedi uma edificação um pouquinho diferente, eu quero ver o que vai acontecer aqui. Aí, quando vocês começarem a criar, quando vocês abrirem, pelo menos eu vou falar da experiência que eu tive, apareceu uma página para mim que falava que nesse início a gente tinha, e vocês vão ter também, acesso a 50 imagens, gerar 50, né, possibilidades, e depois mensalmente são 15, se eu não me engano. Mas quando vocês entrarem, vai aparecer certinho, vocês conseguem conferir. E aí, como vocês conseguem ver aqui, eu já gerei muitas, então eu quero ver o que vai acontecer, porque eu já gravei esse vídeo, só que eu tive um probleminha com a qualidade, então eu tô regravando. Eu espero que vocês gostem dos resultados. Eu vou mostrar essas imagens aqui também, e a outra capa que eu tinha feito. Mas vamos ver o que ele nos gera com o que eu pedi. Eu acho. Bom, e aí o que eu pedi foi uma edificação futurista com alguns elementos brutalistas. E aí eu coloquei em Marte
e em 2055, enfim. E esses foram os resultados. São resultados bastante diversos, eu acho, e eu vou mostrar para vocês aqui já nesse resultado algumas coisas possíveis de fazer. A primeira coisa que vocês podem fazer gerando essas imagens é entender se alguma delas faz mais sentido para vocês. Por exemplo, eu gosto dessa. Se eu gosto dessa assim já, eu posso baixar ela e aí já vai ficar lá no meu computador. Ou então eu posso fazer algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem editar, gerar variações, que é próximo ao que eu mostrei no outro vídeo, mas basicamente ele vai gerar algumas variações dessa imagem, coisas parecidas, e basicamente acho que são essas assim as coisas mais interessantes. E aí o que é legal? Quando vocês fazem, e o que é legal é que suas imagens ficam aqui no seu histórico também, você pode trabalhar com elas aqui. E aí eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente consegue fazer na edição, que eu achei muito interessante. Quando vocês abrirem essa parte de edição, vocês vão ter essa visualização. Vocês podem selecionar algumas coisas, aí vocês vêm aqui, aí você vai... Espera aí que veio para salvar, deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu salvar aqui. Aí vocês podem selecionar... Vocês vão selecionar a imagem de vocês podem usar o pan e movimentar ela, vocês podem apagar as coisas, só que eu não quero apagar, então vou dar um Ctrl Z. E vocês podem fazer uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que é adicionar frames, que basicamente você vai dizer para essa imagem que você quer ela em outro formato. É similar ao processo que eu já mostrei aqui em relação ao Photoshop, que quando você mostra que está faltando alguma coisa, ele vai e preenche para você automaticamente. Aqui é a mesma coisa que acontece. Então, basta selecionar a abinha que a gente quer, vir aqui e colocar o texto que seria o desejado, e ele vai gerar. Clicar em Generate, né? Generate, e ele vai gerar. E aí, outra coisa importante, ele gera aqui 4 possibilidades, né? Eles sempre trabalham com esse número, por enquanto. E aí você pode escolher qual você gostou mais. Estão bem próximas, eu acho. Mas eu gostei mais dessa daqui, que veio, vamos ver, essa daqui. Aí eu venho aqui em aceitar. Vocês também podem traduzir, tá? A página pro português. Eu tô deixando assim, mas poderia ser traduzido. E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acho que é importante, é a questão de aumentar um pouco a imagem para mostrar um pouco do céu. Então, para isso ajuda muito. Isso pode ser usado até para edição, né, quando a gente para para pensar, porque a gente pode trazer projetos para cá. Eu vou mostrar para vocês também como que funciona isso. E qualquer imagem, por exemplo, você está pensando em criar um projeto que seja orgânico e que tenha alguns elementos de tal arquitetura, só que você ainda não conseguiu expressar isso da forma como você gostaria. É uma possibilidade, como eu falei, eu enxergo tudo isso como ferramentas mesmo, ferramentas muito úteis para o nosso processo. E é isso, eu vou gerar essa imagem aqui, vou salvar todas e eu já volto com uma segunda questão. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só me falar aqui que eu sempre respondo. E me contem se vocês estão gostando desses vídeos de inteligência artificial, porque eu tô achando muito bacana de fazer. Vamos lá, vou aceitar esse aqui. Bom, pessoal, e aí a segunda possibilidade que a gente vai ver... Quando a imagem chegar, a gente vai selecionar qual parte dela a gente gostaria de gerar variações. A gente vai selecionar Crop e Generate Variations. Ou então a gente poderia editar essa imagem aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade de gerar variações de projeto. Eu acho que é uma possibilidade bem legal. E é só esperar. Eu acho bem legalzinho porque toda vez que a gente vai gerar... só porque eu ia falar, saiu. Mas aparecem aquelas ilustrações e enfim, com alguma frasezinha. E aí eu já tenho algumas coisas para observar. No outro dia que eu fiz, eu acho que as imagens que ele me gerou foram bastante parecidas. Então acho que tá bem alinhado com tudo que eu mostrei. Eu vou escolher uma que eu gosto mais. No caso, essa eu acho que ela ficou melhor. E vou gerar variações dessa imagem aqui. É só clicar em variações. Você fica na imagem que você quer e seleciona. E é isso aqui que eu falei. Ilustração e frase. Acho legal.
e mostra o que as pessoas digitaram, né? O que elas colocaram para surgir aquela imagem. Então, acho isso interessante também. Aí a gente vai vendo se alguma imagem fez mais sentido. E aí pensem só, dessa fachada, daquela fachada que eu coloquei, que era o meu projeto, vou até abrir aqui, que é essa imagem desse render, a gente consegue criar algumas variações que não exatamente são iguais, são variações, mas variações de possibilidades, sabe? Eu acho que é interessante no sentido de volumetria, de materialidade também, de ambiência. Quando eu fiz do outro vídeo, tinha algumas questões que eu acho que poderiam ficar um pouquinho melhores, mas ainda assim eu acho bastante incrível. Eu ainda gosto mais dessa imagem original. Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês uma outra possibilidade, que é de gerar render de interiores. Eu acho que essa é uma possibilidade muito, 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 muito bacana. Quando eu digitei, eu coloquei uma descrição muito específica. Então, eu falei onde estava cada coisa, eu falei qual que era o piso. Não assim, o piso é de tal marca, tal, 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 mas eu especifiquei que seria um piso amadeirado. E falei que ia ter uma TV, falei que ia ter mobiliário tal e Y, onde ia estar, e que ia ter uma janela no fundo. Podem ver que todos a janela tá no fundo, em alguns um pouquinho mais estourado que outros. Bom, e aí dessa descrição eu consegui essas imagens aqui, que eu acho que são, assim, sensacionais quando a gente pensa em possibilidade de representação de interiores. Tem uma coisa ou outra que a gente percebe que poderia ser melhorada, com certeza, mas a título de estudo, de possibilidade, estudos iniciais, para a gente compreender algumas coisas como uma disposição de mobiliário que poderia ser interessante, porque a disposição ela se repete. A gente tem uma variação de cor, de forma, mas é muito similar. A gente tem a mesma lógica de parede com TV, imobiliário de apoio, mesa de centro, sofá. É a mesma lógica em todas, só que varia. E aí a gente consegue ver em todas como que isso poderia funcionar, exceto essa que tá um pouquinho diferente, a localização do sofá. Mas se a gente viesse aqui em editar e se a gente decidisse aumentar um pouquinho aqui, ó, a gente pode ver o que acontece. Talvez apareça aqui também muito similar. Mas era isso que eu queria mostrar. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser muito, muito explorada. E agora, por fim, depois que eu gerar essa imagem e eu mostrar pra vocês, a gente vai ver sobre a questão do background. Eu vou mostrar pra vocês o background que eu criei já. Olha, isso aqui é uma coisa que aconteceu quando eu fiz o background, inclusive. Quando às vezes a gente aumenta muito, ó, vou dar um Ctrl Z, só vou dar uma olhadinha aqui. Ele acaba meio que duplicando, algo nesse sentido. Então, o que eu acabo fazendo, isso também acontece no Photoshop. Vou cancelar esse aqui, aumentando aos poucos. É um trabalho um pouco maior, mas aí tende a funcionar. Eu acho que vocês podem fazer. Mas, voltando, eu vou mostrar pra vocês o background, como eu já criei, porque como eu falei, eu já fiz o vídeo, já tinha feito o vídeo, eu tive um probleminha, mas não vou deixar perder em nada, tá vendo? Vocês conseguem ver que agora já mudou? E aqui possivelmente vai gerar um sofá ou alguma coisa assim, ó. Um deles tá gerando outra televisão, mas já conseguiu entender que aqui teria que ser um mobiliário de apoio, né, para que essa pessoa pudesse assistir televisão. Aí a gente pode ir fazendo esse processo de ir puxando mais aos poucos e vendo o que a inteligência vai respondendo pro que a gente pede. Eu acho isso incrível, assim, por mais que às vezes gere algumas coisas, a gente fica assim, como? Pensar em como que tudo está evoluindo e como vai continuar e como a gente vai poder usar isso. Bom, pessoal, e aí a gente já vê que ele gerou aqui de novo uma TV, mas se a gente for passando, muito possivelmente, como a gente já viu aqui, ele também vai gerar já algum mobiliário, porque a gente já conseguiu mostrar que a gente precisa disso aqui. E aí é isso, aí a gente pode vir aqui em baixar, eu vou baixar essa imagem, e aí eu vou mostrar para vocês o outro processo que eu fiz, que é o processo de gerar o background para a capa de portfólio. Eu digo um background porque depois eu faço a capa em outros programas. Dessa vez eu utilizei o Canva, mas o meu último portfólio que eu fiz e que eu estou atualizando, eu coloquei a parte gráfica dele no Figma, o que pode ser desenvolvido em muitos outros programas. Ia ser
o Canva, poderia ser o Figma, poderia ser algum programa da Adobe também. Vai do que vocês trabalharem melhor. Vai do que você trabalhar melhor. Então, eu pedi, no meu caso, um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade, algo nesse sentido. E eu acho que eu coloquei que ele ia estar localizado em um meio natural de uma cidade de Belo Horizonte, se eu não me engano, uma cidade interior do Brasil, pelo menos isso tenho certeza, que eu pensei. E aí eu digitei esse texto aqui e pedi para gerar. Essas foram as 4 primeiras imagens que eu recebi. E eu não tinha pensado em nada similar a isso. Eu queria algo que fosse mais limpo, mas que fosse volumétrico e que me trouxesse um certo impacto e curiosidade. E por que eu escolhi esse tema? Por ter a ver com elos que eu tenho maior proximidade mesmo em relação à arquitetura. E então, inicialmente, tem algumas coisas que aqui eu acho que podem vir a ser melhores ainda, como as imagens de pessoas. Então, eu queria algum que não mostrasse tanto porque eu não estava achando tão bacana. E aí eu escolhi essa daqui, porque eu achei que essa daqui era a imagem que estava ali dentre as que poderiam se aproximar um pouquinho mais do que eu queria. E o que eu fiz? Eu gerei variações dela. Eu não vou gerar de novo porque para não queimar as que eu tenho. Mas as variações geradas, como vocês podem ver, a original é ela, me geraram essas variações. E dessas variações, eu comecei a observar quais tinham pessoas, o que estava na imagem que eu achava que poderiam não ser legal. E eu acabei optando por melhorar essa daqui. E aí eu gerei outras variações. Como vocês podem ver, a base é essa. E o que eu fiz? A partir dessa variação, não sei por que está assim, eu fui trabalhando com... Deixa eu voltar. A partir dessa variação, eu fui trabalhando com várias e várias coisas, vários elementos. E fui mexendo. Isso daqui são as alterações que eu fiz em relação ao céu, qual que eu fui escolhendo. E aí eu fui adicionando o céu, fui trabalhando melhor essa imagem, fui escolhendo qual que ia ser mais interessante. Aí eu já puxei para essa área, tirei aquela parte da mesa porque eu não queria. Aí aqui me apareceram essas possibilidades, eu fui escolhendo qual que tinha mais relação. Eu escolhi essa, porque eu acho que trazia uma finalização mais interessante. E essa daqui é mais uma também de quando eu aumentei um pouquinho o céu. E aí, depois de fazer tudo isso, de fazer esses aumentos, esses ajustes, eu gerei uma imagem, que foi uma imagem um pouco maior. Eu vou mostrar para vocês aqui, que foi essa imagem aqui. Vamos ver, essa daqui. Aí eu fui fazendo, depois de fazer todas aquelas alterações que eu falei, foi aquela. E por fim, para trabalhar lá no portfólio, eu optei por fazer um recorte e não mostrar muito dessa parte daqui, porque é uma parte um pouquinho mais confusa. Então ela fica ali bem no finalzinho. Vocês podem trabalhar outros tipos de imagem, vocês podem buscar por outros tipos de elementos. Vocês podem usar isso para outras questões que vão muito além da arquitetura. Poderia ser, sei lá, uma ilustração de qualquer coisa. E aí eu vou deixar aqui algumas possibilidades que eu achar interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ficou aqui até agora, não deixe de comentar, curtir, de se inscrever e de compartilhar com pessoas que também possam se interessar. E por hoje é isso. Até a próxima, pessoal. Como sempre, vamos juntos, vamos longe e tchau, tchau.